professor. Oi. Boa tarde. Boa tarde, professora Eric. Boa tarde. Professor. Oi, boa Tudo tarde. Boa tarde, Boa tarde, professor. Boa tarde. Oi. Eric. Pode, professor. Graça também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Ô tio, é muito rápido para entrar aluno aqui. Eu quando entrei tinha 15, agora já tá com 34. Rápido, né? Professor. Tia Graça, eu vou colocar para você, tá bom? Ok. Pronto. Professor. Oi, Oi. tio. Da outra vez, tá me escutando? Tô escutando, pode falar. Da outra vez, da primeira aula de hoje, eu não consegui entender nada. O computador da sala não estava funcionando. Toda hora Eita. que eu ia perguntar, caía. Depois entra lá então na plataforma, na Claro, que acabando essa aula aqui eu vou postar os vídeos no YouTube, tá? Tá bom. Aí, professor, você pode explicar de novo? Sim, a gente vai fazendo os exercícios, eu vou falando de novo, tá? Tá bom, obrigada. Professor? Gente, vamos lá, nós vamos continuar da parte onde nós paramos lá na primeira aula. Acho que eu vou esperar 2 minutinhos só, mais para o resto do pessoal chegar e a gente já começa, tá bom? Enquanto isso, vocês já podem abrir o livro. Paramos na página 84. Ô tio, eu ia te falar agora, por causa que a gente fez a correção na página 83 nessa aula, né? Nesse dia. Aí eu ia falar assim, a gente acabou de entrar a página 84 quando acaba a aula. Isso. A gente estava finalizando já praticamente 84, né, gente? Rapidinho a gente termina ela, então. Telefone, cadê tá? O computador não tá funcionando. Oi? Professor, desculpa, eu tava falando com meu pai. Ah, tá. Oi, tio. Oi, professor. Oi, gente. Oi, Vamos lá, oi. então, gente. Tia Graça, você libera o compartilhamento para mim, por favor? Você tá me escutando? Tô sim, Jamile. Eu consegui escutar. Professor, só testando. Testando, 1, 2, 3, áudio. Estou ouvindo, Heitor. Vamos lá, então. Camille, não estou te escutando. Eu tinha escutado ela um pouquinho, mas agora eu não estou escutando mesmo, não. Só se eu tirar o fone, só se eu desconectar o fone do computador que funciona. Então, ou é Isso, configuração, ou então é o foninho que deve ter estragado, mas pode ser a configuração. Ó, gente, nós tínhamos feito, então, aqui, igual eu disse, só falta uma partezinha para ficar pronta. Mas aí a gente falou, então, dessa parte aqui, ó, de fração e divisão. O que nós tínhamos falado? Vamos lá. Ó, que ele pediu para pegar, dividir em 4 partes e pintar as 4 partes. Então, acabou
que a gente pegou a fração completa. A gente pegou 1 inteiro. E aí foi isso que a gente conseguiu ver aqui, ó, que quando a gente pega o numerador e o denominador igual, quer dizer que eu estou pegando todas as partes. Se eu estou pegando todas as partes, isso quer dizer que eu estou pegando 1 inteiro. E aí, nessa segunda situação, ele juntou 2 inteiros. Então, é como se eu tivesse pegado 8 partes, igual está mostrando aqui, 8 partes, de uma coisa que foi dividida em 4 partes. E aí, gente, que eu quero que vocês já comecem a ter cuidado, porque quando a gente for estudar as operações, a gente vai ver isso, ó. Quando eu estou somando aqui frações que tem um denominador igual, tá vendo? O denominador não muda, ele continua a mesma coisa. Por causa daquela ideia de que o meu inteiro, quando eu olho só um, está dividido em 4, não está dividido em 8. Então, a gente não pode somar a quantidade de divisões também. A quantidade de divisão de partes continua a mesma. Só o que vai aumentar é a quantidade de partes que eu estou pegando. Tá bom? E aí, ele quer agora considerar uma unidade de mesma região quadrada, ou seja, agora imagine que a gente também continua tendo um quadrado. Aí ele quer agora o correspondente a 12 quartos, ou seja, eu tenho que... sim, lembra, gente, que esse quadro depois vai estar lá na plataforma, tá bom? Então não deu tempo de pegar alguma coisa aqui, entra lá na plataforma e pega lá que vai estar bonitinho. Tudo que eu estou fazendo aqui vai aparecer lá, tá bom? Ó, então, sim. Travando demais. Você pode voltar, por favor, na página 82 e explicar? Porque eu não entendi nada. Na página 82, a 82, Ana Clara, a gente tinha feito... Ah, sim, a 83, né? Nós vamos fazer mais exercícios como esse aqui. Então, eu vou deixar para relembrar com vocês num exercício um pouquinho mais lá na frente. Só que, Ana Clara, no seu caso, como a internet caiu, não funcionou, você tem que entrar na plataforma depois e assistir essa aula para você conseguir pegar tudinho certinho, tá bom? Porque o tio não vai conseguir ficar voltando tudo, porque senão a gente não fica a gente perde um certo tempinho, tá? Mas eu vou explicar de novo, relaxa. Ok. Mas vou pedir também, por favor, para você entrar também na plataforma e assistir a aula, pode ser? Sim. Beleza, mas relaxa, eu vou voltar também depois nesse mesmo assunto, a gente vai fazer mais exercícios disso aqui. Ó, nesse aqui então, gente, ele quer que a gente represente 12 quartos. Ou seja, o meu inteiro está dividido em 4 partes iguais, só que eu estou tendo que pegar 12 partes no total. Então, um inteiro só não vai resolver para mim. Eu vou ter que pegar mais do que um inteiro. Por isso que na hora que eu for fazer o desenho aqui, eu vou considerar ó, esse quadrado de azulzinho que eu estou desenhando aqui embaixo. E aí eu vou dividir ele em 4 partes iguais. Ó, se eu considerar somente um quadrado desse, eu só vou ter 4 partes. Então, eu preciso de 12. Então, quantas partes a mais dessa aqui vocês acham que eu vou precisar pegar? Ou melhor, quantos inteiros a mais vocês acham que eu tenho que desenhar aqui para que eu consiga pegar as 12? Eu tenho que ter um total de 3, exatamente. Então, até para ficar mais fácil aqui para mim, eu não vou nem desenhar, não. Vou só copiar e colar. Então, vou criar mais um aqui. E eu vou criar mais um aqui. Gente, no caderno de vocês não vai dar para vocês fazerem isso, né? Vocês vão ter que desenhar os 3 bonitinhos aí, separado, um de cada um. No meu quadro ele deixa. Só um minutinho, gente. E se fosse 3 quadradinhos, a gente teria que colocar 4, porque vice-versa dá o mesmo resultado. Né? Um minutinho, por favor. Pronto, gente. Resolvi aqui. É o Theo querendo participar. O Heitor estava comentando alguma coisa aqui, Eric. Heitor, repete novamente. Por favor, Heitor. O professor, se fosse só 3 quadradinhos, teria que ser 4 negocinhos, porque vice-versa dá o mesmo resultado. Ó, então,
a gente viu aqui, ó, que nesse caso, 12 quartos, para eu conseguir pegar as 12, eu vou precisar de 3 inteiros dividido em 4 partes. Porque ó, se a gente contar, ó, aqui tem 4. Então, se eu pintar tudo aqui, 4. Mais 4 aqui do segundo dá 8. Mais 4 do último dá 12. Então, a representação aqui vai ficar desse jeito. Ah, gente, eu não pintei bonitinho, mas no de vocês pintam bonitinho aí, tá? E aí, quantos inteiros eu tenho aqui então, gente? Considerando todas as partes que eu pintei? 12. 12? Não, eu tenho 12 partes. Mas figuras inteiras, como esse quadrado aqui, eu tenho 3. Isso, então eu tenho 3 inteiros, tá bom? O de vocês aí deu certo? Tio, Oi? a senhora pode voltar lá em cima? Sim. Professor, Oi? Obrigada. Deixa eu diminuir a tela um pouquinho, que aí dá certo pegar uma boa parte. Vou colocar assim. professor, você pode explicar o que é inteiros e unidade? Unidade eu sei que é um. Os dois têm o mesmo significado, tá, Ana Clara? Por isso que ele usa os dois, inteiro ou unidade. Aí, o inteiro, Ana Clara, imagina que é como se fosse o total. Nesse caso, a gente está representando o inteiro como uma figura. Essa figura é o meu quadrado, esse maiorzão. Aí, nos desenhos que a gente está fazendo aqui, a gente está dividindo esse inteiro, que é o quadrado, o maior, em 4 partes iguais. Então, o inteiro é como se fosse o total, como se fosse a figura completinha, sem estar dividida. Aí, depois que eu divido ela, que a gente vai encontrar nas partes de um inteiro. Entendeu? Ah, tá, por isso que estava tudo errado. Ó, se a gente fosse contar as partes, lá nesse último tópicozinho aqui, dariam 12 partes. Mas como eu estou considerando os inteiros, então eu estou considerando o quadrado grande, ó, ele que é o meu inteiro. Gente, tranquilos? Podemos ir para a próxima página? Estou terminando de copiar? Não, tia, calma aí, eu tô copiando. Tá bom. Professor, pode ir? Só um minutinho. Professor, eu Eu acertei vi que tem tudo, gente que está pensei que copiando. estava tudo errado. Professor, Oi? é porque eu fiquei um pouco de dúvida. Na C. Na C... Essa C aqui? Essa aqui? Uhum. Ó, essa C é a respeito dessa figurinha que tá aqui, ó. Então, quando ele pintou nos dois inteiros todas as partes, quantas partes ele pintou no total? Então, se a gente contar as partes, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantas partes ele pintou no total? 8 partes. Só que quantas ele dividiu um inteiro? Ó, um inteiro só está dividido em 4 partes. Então, eu peguei 8 partes de 4 no total. Eu terminei. Mamãe, eu tenho. Mamãe! É porque eu pensei que fosse só de uma. Ah, não, é do total, é dos dois. Podemos então ir para a próxima? Sim. Ok. Gente, uma coisa então, deixa eu só comentar aqui rapidinho com vocês. Uma coisa que vocês podem então perceber, eu quero que vocês percebam, é que a fração, ela também pode ser usada como uma ideia de divisão. Olha o que acontece aqui. Olha essa fraçãozinha, por exemplo, 8 quartos que a gente fez bem aqui no meio, ó. Quanto que dá 8 dividido por 4?
Quanto que dá esse resultado aqui? 2, né? Então, nesse caso, ó, quando a gente está trabalhando com uma fração, a gente pode imaginar esse risquinho aqui como sendo uma divisão, ó. O 8 quartos é a mesma coisa como sendo um 8 dividido por 4. Aí eu consigo ver quantos inteiros tem. Quer ver que dá certo? Olha aqui, o 12 quartos. Quanto que é 12 dividido por 4? 3. Então, por isso que deu certinho, ó, deu 3 inteiros. Então, a fração, a gente pode entender ela também como sendo uma divisão. Principalmente quando o númerozinho de cima dá certo de dividir pelo de baixo. Não sei não, João Pedro. Gente, Deixa eu cuidado prestar do atenção. áudio. Fica Oi? quieto. Procurando essa aqui, não. Vamos lá, então. Agora eu quero, então, usar essa ideia da divisão para a gente responder esses exercícios aqui, ó. Olha o que acontece. Foi até o que ele falou, ó. Oi? Eric, o Sim, tia Graça. Lucas Gabriel, você está ajudando? Como é que está aí na aula de matemática, Lucas Gabriel? E aí, Lucas, tá dando tudo certo? Você está acompanhando, Lucas? Nós estamos te vendo aqui, tá? Não, professor, ele não estava prestando atenção. Ah, não, Vamos Lucas. lá, Lucas? Vamos prestar atenção na aula. O professor está aqui para poder te ajudar. Fala com ele, tio Eric. Vamos lá, Lucas, vai dar tudo certo. Senta, concentra aqui. Esse conteúdo ele é tão legal. Pode ser, Lucas? Ô, tio, Oi? pode voltar na página 84, por causa que o computador fica desligando. Aí eu não terminei as correções da página 84. Ah, entendi. Você parou em qual? Parei na última. Na Certo. B. Ó, a B, então, ficou só 3 inteiros, a resposta. Tá, Tá bom? tá bom. Ok. Pronto, terminei. Já pode tirar. Tá bom. Lucas Gabriel, vamos lá, ó. Foca aqui em mim. Vai. Ó, gente, o que eu tinha falado? Eu posso falar? Pode, Luiz. É que sobre a fração, eu acho que ela devia ser uma divisão, porque o símbolo da divisão é um pontinho, um traço e um pontinho. E esses dois pontinhos podem significar inúmeras possibilidades. Lembra, né? Ó, o símbolozinho, vou dar um zoom, bem zoom aqui nesse símbolo da divisão, ó. O símbolo da divisão lembra uma fraçãozinha, não lembra, gente? Tipo, pontinho de cima como sendo um número, pontinho de baixo como sendo outro. Ó, tipo, aqui o numerador, aqui o denominador. Então, o próprio símbolo da divisão dá uma ideiazinha de que é uma fração. E aí, a gente pode, então, até usar isso sempre para lembrar de que a fração também é uma divisão. Uma das ideias da fração é de divisão. Muito bem observado, Luiz, sobre o símbolo. Também sobre a página 84, aqui o senhor disse que 8 quartos. Sim. Deu 2 aqui, né? 2. Tá até aparecendo aqui também, ó. E 8 dividido por 4 dá 2 também, né? Que o senhor tinha mostrado. Isso. Ó, 8 dividido por 4 dá 2, certo? Aí o 12 por 4 que dá 3. Todas as divisões que vão dar o mesmo número que a fração, ou são algumas? Você fala o mesmo... Ah, você fala, tipo assim, algumas que dão o mesmo resultado? Tem frações que são diferentes, mas que representam o mesmo resultado, Luiz. Tipo assim, ó. Olha essa fração, 6 terços. 6 dividido por 3, eu sei que é 2. Então, quando eu pego 6 terços, eu estou pegando 2 inteiros. Só que a gente viu aqui embaixo também que existe outra fração, que é o 8 quartos, que também me dá 2 inteiros. Então, tá vendo?
pode acontecer exatamente isso aqui, ó. Eu ter duas frações diferentes, mas que, na verdade, elas representam a mesma quantidade de inteiros. Isso só a gente lembrar, ó, da divisão. Pega o numerador, divide pelo denominador. Aí a gente consegue ver essa quantidade de inteiros. Coincidiu que esses dois aqui, ó, as duas divisões dá 2. Por isso que os dois representam 2 inteiros. Mas são todas ou só algumas? Não, tem algumas, não são todas, por exemplo, que vai dar 2. Mas tem várias que a gente pode pensar aqui que dá 2. Mas não são todas. Tipo, olha essas aqui de baixo, ó, 12 quartos, ele me deu 3 inteiros. Porque 12 dividido por 4 dá 3. Não é todas vão dar o mesmo resultado. É Uai. que, tipo, 6 terços. 6 terços que o senhor tinha colocado lá, deu 2, né? Isso. Aí, a divisão, se vai dar o mesmo resultado, tipo, outras divisões também, entendeu? Vai dar o mesmo resultado das frações. Ai, Luiz, eu acho que eu não consegui entender sua dúvida. Tipo, pegar... Não são todas que dá. Mas você disse que não era isso, né? Tipo, porque tem outras frações que não dá 2. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa dá 3. E as frações vão dar só algumas que dão o mesmo resultado que as divisões. Ah, entendi. Consegui entender. Não, Luiz, são todas. Todas as frações, a gente pode enxergar elas como divisões. Todas dão o mesmo resultado. Claro, a gente vai ver que tem algumas divisões, Luiz, que elas não ficam com números inteiros como essa aqui, ó. Essa aqui deu 2 certinho, porque 6 dividido por 3 dá 2. Tem divisões em que a gente começa a trabalhar com número decimal, né? Número com vírgula. A gente tinha até falado disso quando a gente falou de divisão. Então, o que acontece? A gente sempre pode entender a fração como uma divisão. Então, sempre que eu vejo uma fração, eu posso entender ela como uma divisão. Mas nem sempre ela vai me dar uma respostinha exata, porque nem toda divisão também é exata, nem toda divisão é certinha. Tem algumas que dão resto, você lembra? Mas, já que a sua dúvida era se a fração sempre pode ser enxergada como divisão, sim, sempre pode ser enxergada como divisão. Tá bom? Era isso, né? Acho que eu consegui entender. Professor? Oi, Gabriela. Vou fazer uma brincadeirinha. Vamos ver se o senhor acerta. Eu tenho 2 balinhas. Vou dividir ela com uma pessoa. Qual é o resultado? Uai, cada um fica com 2, porque ela não vai dar pra ninguém. Posso falar? Fala. Fala, Gabriela. Nenhuma, porque eu não tenho balinha. Ah, mas lá no comecinho você falou, eu tenho 2 balinhas. Você pode não ter aí agora, mas na situação que você criou, você falou que você tinha. E eu ainda falei, tipo assim, cada uma fica com uma, porque você falou assim, eu vou dividir com mais uma pessoa. Aí eu pensei, então é ela e mais uma pessoa, então cada um vai ficar com uma. Vamos lá, gente, para dar tempo aqui, então. Nesse exercício 1, então, ele quer que a gente olhe essas figuras, ó, verifique essa ideia e mais esses itens. Então, escreva a fração e o número natural que representam o que foi pintado nas figuras. Então, a gente tem que responder essas duas coisas, a fração e o número natural. A fração, já que está completamente pintada, olha lá, dividiu em 3 partes e pegou 3 partes. Já que pegou todas as partes aqui, ó, de 3 partes ele pegou 3, então quer dizer que ele pegou um inteiro. Olha lá, meu círculo, que é o inteiro, está completinho, está todo pintado. Já a letra B, eu tenho mais de um inteiro, né? Ó, olha o que acontece. Uma figura, a gente não olha todas as figuras, a gente olha para uma, porque esse é um inteiro. Um inteiro está dividido em 6 partes.
Dessas 6 partes, ele pegou quantas no total? Ó, além dele ter pego todas essas aqui, ó, 4, 5, 6, ele pegou as de lá também. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quer dizer, então, que ele pegou 12 cestos. E aí, se a gente fizer a divisão, dá 2. Olha lá, não deu 2 inteiros no total? Um aqui, um aqui. Tudo bem, gente, com essa parte aqui? Deixa eu arrumar esse tracinho aqui que ele ficou feio. Agora, opa. Alguma dúvida, gente, nessa parte aqui da divisão? De enxergar a fração como uma divisão? Não? Vamos então fazer essas divisões aqui embaixo, ó. Ele quer o número natural. Já que a divisão... Sim, pode falar. Eu ouvi alguém falando que tem. Então, você acha essa professora Maria Imaculada legal? Adiel, seu áudio abriu. Professor, Oi. Problema não. Qualquer tipo de fração pode ser feito a divisão? Uhum. É igual que eu comentei com o Luiz, Bia. Qualquer fração a gente pode enxergar ela como uma divisão. Só que vai ter algumas... Quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. 8 terços. Tá, eu posso enxergar ela como uma divisão, ó. 8 dividido por 3. Isso é a mesma coisa. Pode acontecer isso. Só que a gente sabe que tem algumas divisões que elas não dão exatas. Igual nesse caso aqui, ó, quando eu fizer 2 vezes 3, que dá 6, e tirar lá do 8, fica um resto. E aí esse resto aqui, a gente não consegue colocar ele ainda aqui na minha fração. Vocês vão ver lá na frente número misto, se vocês tiverem assistido o videozinho que eu pedi para vocês assistirem para mim, lá fala de número misto, aí a gente usa esse restinho aqui. Mas do jeito que está aqui só a divisão, tem algumas que a gente vai ter que esperar um pouquinho para a gente estudar números decimais para dar certo fazer elas. Tá bom, Bia? Mas que toda fração é uma divisão, sempre é a mesma, sempre vai ser divisão. Tá? Obrigada, professor, por essa minha dúvida. Por nada. Ó, gente, aqui nessas... Oi, pode falar. Posso te ajudar na A, na 2? Sim. Quanto que dá? Quantos inteiros estão representados aqui? 10. Certo? 10? Tem muito, não? 1. Ó, nesse caso aqui, é 5 em cima, 5 embaixo. Então, a gente só faz a divisão. 5 dividido por 5... Dá 1. Dá 1. E, Lucas, perfeito. Isso aí mesmo, ó. Dá 1, porque a gente faz a divisão e fica certinho. Parabéns, Lucas. Ana Clara também participou aqui comigo. Obrigado. E a letra B, hein? 10 dividido por 2 dá... E a letra B dá 5. Isso, parabéns, dá 5. Fazendo a divisão aqui, dá certinho. Esse aqui tá um número muito grande, então eu não vou querer fazer ele de cabeça não, tá, gente? Vamos fazer 109? O algoritmo aqui. Você já fez aí? 109? Vamos confirmar aqui, então. Ó, 872 dividido por 8. Ó, gente, igual eu falei, como esse aqui tá com um númerozinho um pouco grande lá em cima, a gente monta o algoritmo aqui da divisão e faz ele certinho, ó. Aqui vou separar o 8, que é um número que dá certo para dividir pelo 8. Então, ó, 1 vezes 8 dá 8. Vou fazer a subtração. Quando eu descer esse 7 aqui, o 7 que eu desci é menor do que o 8. Então, eu vou ter que acabar descendo outro número para eu conseguir fazer a divisão. E aí, vocês lembram qual que é a regra? Quando eu desço mais de um número, o que eu tenho que fazer aqui no meu quociente? Acrescentar o 0. Acrescenta um 0. Colocar um 0. Isso. Para cada número a mais que eu tiver que descer, eu vou ter que acrescentar um 0. Então, agora sim dá certo, ó. 9 vezes 8. Desceu 2 números, né? 109.
Ele teve que descer, acrescentou o zero aqui. Isso. Aqui o pai é brabo. 72 menos 72 dá zero. Tá? Quanto Então, que dá? 109. 109. Fala. 109. Lucas Gabriel, certíssimo, 109, ó. A divisão, então, deu 109. Professor Eric, desculpa. É porque Ah, tá. Mas conseguiu voltar. Que bom que deu certo. Essa aqui. Mas a D dá 2. Isso, é o dobro. É certinho. Maria Clara, você tinha perguntado? Parece que eu ouvi. Maria Clara Ribeiro. Maria Clara Ribeiro tá com a mãozinha levantada. Pode falar, Maria Clara. Deu certo, Maria Clara, o seu? Conseguiu entender certinho? Se quiser perguntar, pode perguntar. Sim. Ian? Oi, Ian. Posso responder uma questão? Pode me ajudar já agora nessa letra E. Quantos inteiros tem representado aqui? Quanto que é 8 dividido por 8? Isso. 8? Ó, cuidado. Eu tinha ouvido alguém falar. 1. Isso, perfeito. Porque a gente faz a divisão, ó, o número de cima dividido pelo de baixo. Então fica 8 dividido por 8. E aí lembra, qualquer número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Então por isso que ficou 1 aqui. E 18 dividido por 2, quanto que dá? Tá dando muito eco pra mim. 9. Também tá dando eco Isso. aqui. Tá dando eco da minha fala? Para vocês? Não. Era. Pra mim, quando você estava falando com o Ian, eu lembro das duas falas. A sua não tá dando. Ah, tá. Agora gente, a Amanda e o Davi Henrique também. Tá bom. Vamos lá, então. A Amanda, você me ajuda, então, aqui nessa 3? Essa 3 é meio que o contrário. Ó, ele já deu quantos inteiros. Agora ele quer saber o numerador e o denominador. Professor, antes da Amanda responder, eu vou falar uma coisa rapidão. Eu vou ter que colocar o celular para carregar, então eu não vou sair da aula, mas eu vou ficar prestando atenção na aula. Tá bom. Amanda, vamos lá. Ó. O que ele quer que a gente faça aqui? Ele já falou que tem que ter 2 inteiros aqui representados. Se a gente observar em todas as frações que dá 2 inteiros, a gente consegue perceber uma regrinha. Ó, aqui era 13, lá em cima é 26. Tem uma relaçãozinha entre esses números. Igual lá em cima, ó. 6 embaixo, 12 em cima, 4 embaixo, 8 em cima. Até no exemplo, ó, 3 e 6. Então, tem uma regrinha que a gente pode usar para responder isso aqui. Qual que você acha, então, que a gente coloca aqui? Se o lá de baixo é 10, quem que eu tenho que colocar lá em cima? 20. Isso. Nesse caso, a gente pensa assim, que número que eu divido por 10 que dá 2? Amanda, tá aí? Sim ou não? Amanda, ela caiu, mas ela já voltou. Ah, Amanda, tá conseguindo me ouvir? 20. Isso, é 20, tá certinho. Deixa eu só ver se eu consigo. Ah, Amanda. Amanda Fonseca, do 5º ano B. Ela disse que é para você na F. Mas você queria... Professor, eu queria fazer a 3, porque eu fiquei meio empolgada nessa questão, que eu estava tentando fazer antes, e eu até tinha conversado com a minha amiga, mas não estava entendendo. Essa que é um pouquinho difícil, né, no começo. Mas aqui nesse caso, ó, como é 2, a gente sempre pode só pensar numa perguntinha assim, ó.
que número que eu coloco aqui, que quando eu dividir por 10, vai dar 2. Aí a gente lembra lá na tabuada do 10. Para a resposta ser 2, eu preciso, então, pegar o 20, assim como o Lucas falou. Isso aí. Então, 20 dividido por 10 dá 2. Agora, 10 dividido por quanto que dá 2? Agora que é uma outra divisão, mas a resposta ainda continua a mesma, continua sendo 2. Deixa eu ver quem pode me ajudar aqui. Reginaldo, você me ajuda? Que número que eu posso pôr aqui? 10 dividido por quanto que dá 2? Dividido por quanto? Isso. Se eu fizer lá 10, que número que eu tenho que dividir o 10 para dar 2? Tipo assim, ó, eu estou fazendo essa divisão. 10 dividido por um número, aí a resposta aqui é 2. Deixou o resto 0. Que número que esse 2 tem que multiplicar aqui para a resposta ser 10? 5. Isso, perfeito. Um número que multiplica por 2, que dá 10, é o 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Essa letra B, gente, cada um de vocês poderia me dar 2 respostas diferentes. Por quê? Porque ele deixou tudo em branco, tá vendo? Se ele deixou tudo em branco, então eu só preciso pensar em divisões que dá 3. Isso, ó, o Lucas Gabriel já me falou uma. Uma divisão que dá 3 é 9 dividido por 3. Ó, 9 dividido por 3 dá 3. Agora, gente, qualquer outra que vocês quiserem colocar, que a resposta seja 3, vocês podem colocar aqui, tá? Então, eu vou até colocar assim, ó, aqui um exemplo de resposta, porque o de vocês podem estar diferente desse meu aqui, tá? Eu vou fazer, deixa eu ver, 60 20avos. Ó, peguei uns numerozinhos um pouquinho grandes. 60 dividido por 20 dá 3. Se a gente fizer o algoritmo aqui, vocês veem que dá 3 certinho. E a letra C, a resposta tem que ser 4. Então, seguindo a mesma ideia da 2 aqui, ó, 12 dividido por 3 dá 4. A gente até fez essa fração na página anterior. E aqui, eu quero um número que dividido por 12 dá 4. Então, eu vou ter que acabar pegando esse 12 4 vezes, ó, para saber que número que eu vou ter que colocar ali em cima. Então, fazendo a multiplicação aqui, ó, dá 48. Então, 48 dividido por 12 dá 4. Tudo bem, gente? Professor, o meu já veio respondido. Essa letra C? Não, foi eu que tinha feito antes. Quase, aí, Luiz, que pegou um livro com as respostinhas. É. Não entendi a questão 3. Essa questão 3? Ó, o que eu fiz aqui nela? Lá na de cima, Heitor, ele queria saber qual que era a resposta das divisões. Então, tanto que a gente fez as divisões aqui para encontrar a resposta de cada um. Fiz lá 5 dividido por 5, que dá 1. 10 dividido por 2, que dá 5. E assim por diante. Só que na 3, ele fez o contrário. Ele me deu o resultado da divisão e perguntou outros numerozinhos lá. Então, tipo, nessa aqui, ele queria saber, ó, quando eu pegar uma divisão em que, nesse caso, o denominador é 10, quanto que tem que aparecer lá em cima para que a resposta seja 2? Então, que número que eu divido por 10 que dá 2? A gente viu que foi o 20. Por quê? 20 dividido por 10 dá 2. Aí, isso a gente fez nas outras. Ó, nesse caso, continuando no 2. 10 dividido por quanto que dá 2? A gente viu que é 5. Um número que eu pego 10 e divido ele, para dar a resposta 2 é 5. Aqui na letra B, pode ser qualquer resposta em que a divisão seja igual a 3. Então, se você pensar lá na tabuada do 3... Não, vamos